Olá, sexto ano, vamos continuar o capítulo 5, ok? E nesse pedacinho agora a gente vai falar sobre atmosfera. Então vamos relembrar que a atmosfera é toda essa camada gasosa que envolve o nosso planeta, tá? Igual tá aí representado de branquinho, essa camada que está envolvendo o nosso planeta, tá bom? Depois o livro de vocês traz essa ilustração para representar onde tem mais ar. É o seguinte, cada pontinho desse desenho que está aí no livro de vocês está representando o ar. Então, repara que quanto mais próximo eu estou do solo, a minha quantidade de ar é maior. E quanto mais eu me afasto do solo, a minha quantidade de ar é menor, ok? E agora a gente vai falar sobre as camadas da atmosfera, tá bom? A atmosfera é essa camada gasosa que envolve o planeta, mas ela se divide em 5 camadas. E a gente vai começar da que fica mais próxima do solo para que fica mais distante. Então a gente vai começar falando da troposfera, que é a mais pertinho, depois a estratosfera, depois a mesosfera, depois a termosfera e, por último, a exosfera. Então, repara que a atmosfera é dividida em 5 camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera, ok? Vamos lá. A gente vai começar falando da troposfera, tá bom? A troposfera, ela é essa camada que a gente vive, tá? Porque ela é a camada mais próxima do solo. Ela é nessa camada que a gente vive, como eu falei, e é nessa camada que ocorrem fenômenos como é o caso de vento, de furacão, de chuva, tempestade, ciclone, vendaval, frente fria e raios. Então, ela é uma camada turbulenta, porque é nela que estão acontecendo esses fenômenos, ok? Mas essa camada é a única que a gente consegue respirar normalmente, porque nela a gente tem uma maior concentração de ar e isso inclui o gás oxigênio, que é aquele que a gente respira, ok? Agora a gente vai falar da estratosfera, que é a segunda camada. A estratosfera, ela é tida como uma camada calma, tá? Uma região calma. Nela quase não tem umidade. Os aviões a jato conseguem realizar voos aqui bastante tranquilos, tá bom? E nessa camada, ela tem uma grande quantidade do gás ozônio, tá bom? O gás ozônio, ele é muito importante porque ele tem o efeito bactericida, tá? Então, significa que ele mata bactérias, tá? Para terem uma noção, o gás ozônio, ele é utilizado em aparelhos de purificação de água, justamente porque ele é bactericida, tá bom? O gás ozônio, ele é muitíssimo importante, por quê? Porque ele protege da radiação ultravioleta do Sol. Então, quando ele está lá nas camadas altas, ele tem essa função de proteger da radiação ultravioleta do Sol. Mas quando ele se forma, quando ele se junta ao solo, aí ele já se torna um problema, porque ele vira um poluente, podendo causar problemas respiratórios. Ele tende a causar tosse e pode, inclusive, reduzir a capacidade pulmonar de uma pessoa, tá bom? Então, a gente tem que lembrar que é na estratosfera que se encontra a camada de ozônio, que a gente tanto fala, né? Que é uma camada importantíssima para estar funcionando como se fosse mesmo um filtro que vai estar filtrando, vai estar protegendo da radiação ultravioleta do Sol, ok? E aí, vamos lá. Mesosfera. Quando a gente fala de mesosfera, a gente está falando dessa camada do meio, né? A mesosfera, ela é uma camada muito fria, tá bom? Com temperaturas que podem chegar a menos 100 graus Celsius, tá? Mas também pode estar ocorrendo um rápido aumento de temperatura. Então, ela pode variar, por exemplo, aí de 80 graus e depois cair para menos 100. Ela tem essa questão da rapidez. Mas o interessante da gente falar dessa camada é que é nessa camada que ocorre a aurora boreal, que vocês estão vendo aí na foto, tá? Então, vai estar ocorrendo uma concentração de energia que tem origem solar e emite luz formando essas faixas aí super coloridas.
Quando isso ocorre lá no hemisfério norte, a gente chama de aurora boreal. E quando isso ocorre no hemisfério sul, a gente chama de aurora austral, tá ok? Agora a gente vai falar da termosfera, tá? A termosfera, ela é a camada mais quente da atmosfera, tá bom? Sua temperatura tende a ir aumentando, aumentando, aumentando e pode chegar a até 2000 graus Celsius, tá? É na termosfera que está localizada a ionosfera, tá? A ionosfera, ela é formada por partículas que são carregadas de eletricidade e a gente chama isso de íons, por isso que o nome é ionosfera, porque vem de íons, tá? A ionosfera, ela vai estar refletindo as ondas do rádio, tá? Então, ela vai funcionar como se fosse um espelho gigante, tá? Aonde ela vai estar refletindo as ondas do rádio. E por último, a gente vai falar da exosfera. Quando a gente fala da exosfera, a gente está falando da última camada. Então, nessa camada tem pouquíssimo ar, tá bom? E depois dela começa o vácuo, já não existe mais as partículas, começa o vácuo mesmo. Essa seria a última camada, ok? E aí, a gente finaliza esse capítulo, tá bom? Um abraço para todos e no próximo a gente começa capítulo novo. Beijinho!